Olá, meu nome é Jonathan, sou contador, empresário, professor, faço parte do grupo de estudos de normas técnicas do CRC. E eu vim aqui hoje falar um pouco para vocês sobre as normas brasileiras de contabilidade, especificamente da 1002, que vem tratar da contabilidade para as micro e entidades. Primeiramente, a gente tem que entender os aspectos conceituais sobre a norma. O primeiro delas é o que significa microentidades. As microentidades são aquelas organizações com finalidade de lucro cuja receita bruta anual vai até 4.800.000 por ano. Caso ultrapasse em algum momento esse volume de receita, essas empresas vão passar a adotar as normas brasileiras de contabilidade gerais, tanto para as médias, pequenas e grandes empresas. Qual que é a vigência dessa norma? O CRC colocou que a vigência vai ser aplicada a partir de janeiro de 2023, podendo ser adotada com data a partir de janeiro de 2022. Detalhe, qual que é o conceito histórico? Como começou toda essa ideia aí? Devido à complexidade que as normas apresentam para as micro e pequenas empresas, que a gente sabe que normalmente possuem menores recursos, em 27 de setembro de 2021, o CRC emitiu uma consulta pública, onde ela tinha como premissa apresentar a proposta de uma nova norma para essas microentidades e, ao mesmo tempo, emiti-la. E foi assim que até 31 de outubro de 2021, essa pesquisa ficou em aberta e logo em seguida, no dia 18 de novembro de 2021, foi implantada essa norma. Como ela vai estar em vigor a partir de janeiro de 2023, destaca-se a importância de falar para vocês sobre os aspectos que compreendem essa norma. Em conceitos gerais e princípios gerais, toda a informação contábil ela observa algumas características de forma qualitativa, onde buscam evidenciar e dar mais ênfase ao trabalho da contabilidade do contador. E essas informações que vão ser apresentadas por essas microentidades, elas têm que ser informações que apresentam de uma certa compreensibilidade, que ela seja compreensível aos usuários dessa informação, que elas sejam relevantes, então ela tem que possuir um poder de tomada de decisão, ao mesmo tempo que ela precisa ser confiável. Então é algo que pode ser verificado e pode ser observado. Além de tudo, ela precisa ser prudente, onde o contador precisa adotar medidas de prudência ao emitir um relatório contábil ou uma demonstração. Além disso, é utilizado-se o termo de comparabilidade. São informações que elas precisam ser comparáveis. Portanto, é recomendado que se utilize vários exercícios na hora de expedir essas demonstrações para que permita-se ao usuário da tomada de decisão a comparar as informações e criar projeções de dados. Ao mesmo tempo que no reconhecimento, na mensuração e na divulgação tem que ser feito de uma forma aberta, de uma forma pública, ou até mesmo com a compensação de saldos. Todas as informações estão previstas na norma, onde vai estabelecer e vai apresentar toda a posição patrimonial e financeira dentro de um balanço patrimonial ou até mesmo o desempenho operacional dentro da demonstração de resultado. E o que tem que ser observado nesse momento? A confiabilidade das informações. É importantíssimo destacar que, independente do tamanho de uma empresa, que esteja começando do zero ou que esteja com faturamento milionário, todas as informações precisam ser confiáveis. E nós, como profissionais da área, a gente tem que se resguardar muito disso. E essas informações elas precisam ser uniformes. Elas precisam manter o mesmo padrão durante os anos. Por quê? Por conta disso, para que todos os usuários, todas aquelas pessoas que entendem um pouco de negócios, consigam ter clareza na informação e consigam fazer projeções, analisar tendências e tomada de decisão. Precisa observar um princípio de materialidade, agregação, que é a informação ser material, ela ser possível de verificar e ser realmente realista com a realidade daquela empresa. Ser algo verdadeiro. E quais informações, então, que vão ser apresentadas neste momento? Vai ser apresentado para as micros e pequenas entidades o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Então a gente lembra que no balanço patrimonial vai estar contida a posição patrimonial e financeira da entidade. A gente vai ter a demonstração de resultado do exercício, onde a gente vai ter o desempenho operacional dessa microentidade e vai ter também a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, onde vai ser evidenciado
como foi distribuído aquele lucro. Porque a gente sabe que todo empresário, ele visa o lucro. Então, automaticamente, a norma exige que essa demonstração seja apresentada. Nota-se que a microentidade não está obrigada a elaborar notas explicativas, mas é incentivado a elaboração e a divulgação. Detalhe, muitos órgãos públicos ou fornecedores, quando vai comprar de uma microentidade, eles já exigem a apresentação dessas demonstrações com as notas explicativas. Então, é altamente recomendável que você faça isso para enriquecer ainda mais as nossas demonstrações. E aí, a gente entra na estrutura que tem que ser apresentada no mínimo, que é as contas caixas, bancos, que fazem parte ali do nosso ativo, juntamente com aplicações financeiras, contas a receber, os estoques, despesas antecipadas, tributos a recuperar, o nosso não circulante ali de investimentos societários, ativo imobilizado e ativos intangíveis. Essa é a estrutura básica do nosso ativo. Ao mesmo tempo que eu tenho a estrutura básica do meu passivo, onde estão contidos os meus fornecedores, os meus tributos a pagar ou a recolher, os meus empréstimos e financiamentos, as provisões, o capital social da empresa, as reservas que foram feitas, lucros ou prejuízos acumulados. Então, a micro e pequena entidade, ela tem uma quantidade de informação muito rica, que se forem apresentadas da forma correta e observando as normas, a gente vai conseguir entregar ao cliente algo, ou ao usuário de informação, algo que ele possa tomar e ter um grande poder de decisão. E ao mesmo tempo em que eu vou apresentar uma demonstração de resultado para que seja evidenciado o desempenho operacional daquela entidade. Começando, como a gente já sabe, pela receita bruta, pelas deduções de receita, para ter uma receita líquida, ao custo dos produtos, mercadorias vendidas ou serviços prestados, ao mesmo tempo que eu apresento o resultado, seja ele lucro ou prejuízo bruto, as despesas operacionais, seja com vendas, administrativas e outras mais, o resultado antes das receitas e despesas financeiras, onde eu vou destacar as receitas financeiras que teve ali e as despesas financeiras que a gente teve, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, e aí vem os tributos sobre o lucro, e enfim, o tão sonhado resultado do exercício. Importante destacar que a empresa, com a adoção dessa norma, pode mudar as suas políticas contábeis, ou fazer mudança de estimativas, ou fazer retificação de erros. Ela pode. Ela deve mudar uma política contábil somente se a norma exigir, ou se resultar em demonstrações contábeis que forneçam informação mais relevante e confiável em relação à posição patrimonial e financeira, ao desempenho e aos fluxos de caixa da entidade. Então, observa-se que é uma norma onde deve ser feito o mínimo. Mas se for possível que a empresa apresente mais informações e forneça mais dados aos seus usuários de informação, é altamente recomendável que ela se utilize dessa norma mais completa. Ao mesmo tempo em que, quando existem fatos ou informações novas que podem ser necessários ou que alterem qualquer tipo de estimativa que a empresa já tenha feita anteriormente, como é o caso da mudança de vida útil de um imobilizado, como a gente sabe que a legislação quanto a isso muda rotineiramente, ou nesse caso os efeitos dessa mudança dão apenas uma prospectividade, ou seja, um resultado do período para frente, ainda assim é importante que se destaque isso. Erros que possam incluir erros matemáticos, interpretação ou omissão de informações já existentes no momento do balanço, também precisam ser evidenciados. E aí se faz uso das notas explicativas, as projeções, as correções, os ajustes das demonstrações contábeis, para que se consiga, de fato, atender o que estabelece a norma. Então, independente do porte da empresa, que normalmente que até 4.800.000, sabemos que, na maioria dos casos, são empresas que já são optantes pelo Simples Nacional, a gente sabe que a adoção de informações cada vez mais relevante para o usuário da informação passa a ser completa. Então, é algo a mais que um profissional de contabilidade, que é o nosso conselho, que nosso conselho exige e que a nossa atividade exige, observando todas as regras. Observando cada uma dessas regras, você consegue entregar algo a mais, você consegue atender a expectativa de qualquer usuário de decisão ou tomada de decisão. Muito obrigado.